Sempre que os arqueólogos recuperam um artefato há muito perdido da Terra, adicionamos outra parte ao quadro geral da nossa história humana. Muitos objetos do passado ajudam os especialistas a compreenderem melhor o ambiente de vida de civilizações há muito perdidas. No entanto, nem todo achado arqueológico ajuda a desvendar os segredos antigos de nossa espécie. Em vez disso, artefatos misteriosos continuam aparecendo, o que representa um enigma quase insolúvel para o mundo profissional. Não é incomum que sejam objetos bizarros ou mesmo perturbadores, cujo significado, história ou origem equivalem a um verdadeiro mistério. Junto com você hoje, gostaríamos de dar uma olhada mais de perto em 10 desses fascinantes artefatos arqueológicos. Divirta-se com os achados mais estranhos do passado recente. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se aqui no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Vambora! Placa satânica. O mundo da adoração ao diabo é tão fascinante quanto assustador. Quando passamos no satanismo, imagens de figuras sombrias e encapuzadas vêm à mente, fazendo oferendas sanguinárias ao Senhor do mundo inferior em cerimônias sedentas de sangue. Até onde a adoração do diabo na história da escrita pode ser vista a partir de um artefato que foi recuperado na Escócia há mais de um ano. Em uma área remota do Queen's Holyrood Park, 2 arqueólogos encontraram alguns objetos intrigantes. Embaixo havia uma velha placa de metal, que mostra um pentagrama voltado para cima e a imagem de um ser com chifres. Aparentemente é a figura diabólica de Baphomet. De onde este terrível símbolo originalmente veio, ainda é controverso até hoje. Particularmente, é de gelar o sangue. A placa memorial satânica aterrorizante foi descoberta nas imediações de um venerável palácio real. Você acha que os governantes reais da Escócia tiveram algo a ver com o culto diabólico? Cranog. O termo Cranog se refere a uma ilha artificial feita pelo homem e consiste principalmente de areia, pedras e troncos de árvores. As ilhas correspondentes costumavam ser empilhadas em lagos escoceses e irlandeses, e os construtores até ergueram prédios em alguns cranogs. A existência dos cranogs, cujo nome é derivado da palavra do irlandês antigo para árvore, é conhecida pelos pesquisadores há vários séculos. No entanto, até agora, os especialistas presumiam que as pessoas começaram a construir ilhas artificiais na Idade do Ferro o mais cedo possível, ou seja, cerca de 2.800 anos atrás, a fim de usá-las para diversos fins. No entanto, mergulhadores arqueológicos na costa da Escócia encontraram recentemente alguns cranogs afundados com mais de 5.600 anos. Como as pessoas daquela época conseguiram realizar uma conquista de construção tão extraordinária ainda é um mistério no mundo profissional. Maya Batman Suit. Os fãs de quadrinhos e filmes entre vocês estarão muito familiarizados com o personagem de Batman. No caso do Vingador das Trevas, trata-se de um super-herói de um tipo muito diferente. Assim, Batman não é dotado de poderes sobrenaturais, mas sim tem que contar com suas habilidades físicas e recursos técnicos. Decorado com um cenário sombrio, o bilionário Bon Vivant Bruce Wayne, que na verdade está sob a máscara de morcego, rapidamente se tornou um favorito absoluto dos fãs. Você já se perguntou como seria o Cavaleiro das Trevas em uma época da história humana? Uma obra de arte do designer mexicano Kimball fornece uma resposta igualmente criativa e estatisticamente agradável a essa pergunta. Por ocasião do 75º aniversário do Homem Flutter, a artista confeccionou um Batsuit no look maia descolado. Decorado com símbolos e ornamentos elaborados, o traje do Batman parece ainda mais legal dessa forma. Sarcófago de chumbo. Quando os arqueólogos espanhóis estavam ocupados com escavações de rotina no centro de Granada há alguns anos, os especialistas não tinham ideia da surpresa sensacional que este dia os reservaria. Os especialistas trabalhavam detalhadamente em um edifício histórico do qual já haviam recuperado vários artefatos da era cristã e muçulmana do país. O fato de eles terem encontrado um sarcófago de chumbo da época dos romanos no decorrer de suas investigações foi equivalente a um estrondo arqueológico. O objeto coberto de lama dormia 2,5 metros abaixo da superfície da Terra, medindo aproximadamente
2 metros de comprimento e cerca de 40 centímetros de altura. Os especialistas estimam que o caixão de chumbo foi sepultado já no século II d.C. As ruínas de uma taberna colonial perdida. O ano era 1776, quando a cidade americana de Brunswick, na Carolina do Norte, foi totalmente incendiada pelos soldados britânicos. Após a sua destruição, a aldeia nunca mais foi reconstruída, razão pela qual os arqueólogos dos séculos seguintes tiveram que confiar principalmente em artefatos recuperados e mapas antigos para traçar a imagem original da outrora pulsante cidade colonial. Há cerca de 2 anos, um estudante descobriu os restos de um edifício incrível, cuja existência era completamente desconhecida dos pesquisadores. Equipado com um radar de penetração no solo, o jovem encontrou as relíquias de um prédio de 37 metros quadrados, cujos restos mortais adormeciam a 1,5 metro de profundidade no solo. No entanto, nenhum mapa contemporâneo havia listado a estrutura em qualquer lugar. Como se descobriu mais tarde, o objeto em questão já foi uma taberna que também servia de bordel aos visitantes. É provável que a taverna tenha sido destruída em um incêndio alguns anos antes de Brunswick ser destruída. Os objetos individuais que foram descobertos na área correspondente se assemelham a um instantâneo impressionante de tempos antigos. Os pesquisadores ocasionalmente se depararam com a torneira de um barril de vinho, cachimbos intactos e pedaços de copos. Outros objetos recuperados, como dedais, usados principalmente por mulheres, sugerem que o dono da taverna não vendia apenas bebidas na época. Ferramenta de jadeíte de alta qualidade. A descoberta arqueológica feita por pesquisadores do estado centro-americano de Belize pode ajudar a compreender melhor o modo de vida cotidiano dos antigos maias. Os especialistas descobriram uma ferramenta de alta qualidade feita de materiais nobres, jadeíte e pau rosa. Os maias provavelmente usaram objetos desse tipo para cavar os ricos depósitos de sal da região. De acordo com isso, é provável que a produção de sal tenha desempenhado um papel essencial no dia a dia das pessoas. A matéria-prima não só servia para conservar alimentos, mas também representava a riqueza do proprietário. O elaborado processamento da ferramenta de jadeíte sustenta a tese de que a extração de sal era de importância cultural particularmente elevada para os maias. Normalmente, os seguidores do grupo étnico usam a preciosa jadeíte para fazer joias ornamentadas e figuras sagradas. O artefato recuperado pelos arqueólogos foi feito há cerca de 1000 anos e até agora é o único representante conhecido desse tipo. Antigo poço em Benarree. O Benarree é sem dúvida uma das montanhas mais famosas da Escócia. Numerosas lendas sempre se entrelaçam ao redor da cordilheira de 528 metros de altura, e a montanha ainda hoje atrai incontáveis caminhantes e turistas. Em detalhes, o Benarree está localizado na região de Aberdeenshire e também abriga uma fortificação da Idade do Ferro. No ano passado, alguns especialistas finalmente conseguiram um grande golpe arqueológico. Abriram acesso a uma antiga fonte de granito, que há alguns séculos servia aos moradores como uma importante fonte de água potável. A fonte ainda está em estado incrivelmente intacto hoje. Portanto, você ainda pode ver as etapas individuais da estrutura que conduzem profundamente ao interior da fonte. Moeda de ouro da Roma Antiga. Às vezes, mesmo os menores objetos têm um valor material inimaginável. Em um campo no condado inglês de Kent, um pesquisador amador britânico encontrou uma moeda de ouro de 2000 anos que adorna a imagem do imperador romano Alectus. Ele governou entre os anos 293 e 296 d.C. sobre as áreas então independentes da Britânia e da Gália do Norte. Alguns especialistas dizem que Alectus realizou o primeiro Brexit da história na época, ao separar com sucesso a Grã-Bretanha do poderoso Império Romano. No entanto, o renomado governante alcançou sua posição por meio de uma ação mais do que questionável, ao ter o governante anterior assassinado a sangue frio. Quando o localizador de 30 anos fez sua descoberta sensacional com a ajuda de um detector de metais, ele mal acreditou na sua sorte no início. A única moeda de ouro de 24 quilates foi finalmente leiloada e vendida ao maior lance pelo valor recorde de 587 mil euros.
Carroll Moor. Carroll Moor descreve um antigo complexo megalítico na Irlanda, que provavelmente foi construído entre os anos 4000 e 2500 a.C. Um megálito é um bloco de pedra maciço, na maior parte não trabalhado, que foi movido para uma determinada posição, muitas vezes na vertical. Das estimadas mais de 200 estruturas originais, 25 ainda podem ser encontradas em Carroll Moor hoje. A área cobre mais de 3 km². Algumas instalações na região também foram equipadas com abóbadas em forma de túnel, o que sugere que Carroll Moor já foi usado como um importante cemitério. O impressionante sítio irlandês foi extensivamente explorado arqueologicamente por mais de 200 anos. Apesar disso, novos artefatos continuam emergindo da terra. Alguns pesquisadores recentemente conseguiram descobrir os restos de uma grande vala circular que continha várias ferramentas pré-históricas. Artefatos misteriosos de naufrágio. O último achado arqueológico que gostaríamos de apresentar a vocês hoje nos leva direto para a costa da Inglaterra. Aqui, os pesquisadores conseguiram recuperar alguns artefatos exclusivos dos destroços de De Roswijk. Este é um navio holandês que afundou no Canal da Mancha em 1740. Originalmente, a tripulação do De Roswijk queria viajar para a Indonésia, que na época ainda estava sob domínio holandês. Durante o naufrágio, 350 pessoas perderam a vida. Carregado com muitos tesouros, incluindo um valioso tesouro de prata, De Roswijk dormiu sem ser descoberto na costa inglesa, perto da cidade de Dover, até 1996. Como os objetos preciosos jazem há vários séculos sob a superfície da água, nem sempre é fácil identificar os objetos altamente enferrujados. Com a ajuda de um método de raio-x de última geração, os cientistas britânicos agora querem resolver o enigma dos fascinantes artefatos de naufrágios. Os especialistas acreditam que, além dos tesouros já mencionados, havia também a bordo do De Roswijk inúmeros objetos do cotidiano da época. Além disso, os estudos podem ajudar a entender o comércio da prata no século XVIII de forma mais precisa, examinando mais de perto a origem e o processamento do metal. O que você acha dos achados arqueológicos apresentados? Houve um artefato que o fascinou em particular? Olha, sinta-se à vontade para nos escrever as suas ideias, sugestões e opiniões nos comentários. Se cuida e até a próxima. Tchau!